Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Ó, vocês vão lá na página 68, no módulo 7, tá? Dá uma pausinha aí no vídeo e vão lá na página 68, módulo 7. Nós vamos começar com poesia, tá? Versificação. Aí aqui tem um poema pra vocês, tá? Vocês vão ler a valsa. Quando vocês forem ler, leiam com cuidado, tá? Não é pra ler linha por linha. Tá lembrando que poema a gente lê como se fosse um texto comum, tá? Então, tu ontem, na dança que cansa, voavas, com as faces em rosas, formosas, de vivo, lascivo, carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. E por aí vai. Então, observem que o título chama a valsa, tá? Então, a gente vai fazendo a relação exatamente da valsa. Para quem não sabe, a valsa é uma dança que vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E é o que o movimento do poema faz, ó. Tu ontem na dança que cansa, voavas com as faces em rosas formosas, de vivo, lascivo, carmim. Então, perceba que faz o movimento da valsa, tá? E é isso que a gente vai começar a ver agora, tá bom? Que tipo de relação tem os versos? Porque os versos do poema, eles ajudam muito a gente a entender, tá? Então, primeiro a gente vai ver sobre os tipos de versos, tá? Então, nós vamos fazer essa aula por partes, tá? Por enquanto, eu só vou passar aquilo que vai cair na prova e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, tá aqui, ó. Primeiro, verso livre. São versos que possuem número de sílabas diferentes. Vocês vão ver que não são sílabas igual a que vocês costumam fazer, tá bom? Então, assim, cada verso, então, o teu primeiro verso tem 9 sílabas, o teu segundo tem 8 sílabas, o teu terceiro tem 7 sílabas. Então, verso livre é aquele verso que não tem a mesma quantidade de sílabas que os demais, tá? Isso que a gente fala de sílabas, são sílabas poéticas, que vocês vão ver depois, tá? Depois, versos metrificados. Aí são os versos que seguem o mesmo número de sílabas. Então, por exemplo, o teu primeiro verso tem 10, o teu segundo verso tem 10, o teu terceiro verso tem 10. Tá vendo que esses versos têm a mesma quantidade de sílabas? Então, são versos metrificados. Se vocês olharem na apostila, na página 71, tem o nome que se dá para esses versos, tá bom? Então, o verso que tem 10 sílabas poéticas é chamado de decassílabo. O verso que tem uma sílaba poética é chamada de monossílabo. O verso com 2 sílabas de sílabo e por aí vai, tá? O que vocês mais vão ver é com 1 monossílabo, 2 dissílabo, 3 trissílabo, 5 pentassílabo, chamado mais de redondilho menor, 7 tá, heptassílabo, também chamado de redondilho maior, e 10 decassílabo, com 10, tá? Que é isso, esse nome, ou 12 dodecassílabo, mais conhecido como alexandrino, tá bom? Que a gente vai ver isso aqui depois um pouquinho melhor, tá? Aí, depois tá aqui, ó, pra vocês. Diferença de sílabas gramaticais e sílabas poéticas. O que são sílabas gramaticais? É aquelas que vocês aprendem lá quando vocês vão separar a palavrinha normal, tá? Igual senhora. Vocês aprendem que é uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Senhora, né? Aí, partem, 3. Partem. Tristes, tristes. Quando? Quando. Lembra das palminhas? É isso que vocês vão fazer. Então, aí são sílabas gramaticais, tá? Então, se a gente contar aqui, nessas sílabas gramaticais, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse verso, senhora, partem, então, tristes, tem 8 sílabas gramaticais. Aí, quando esmalha, enlouqueceu. Se você contar, tem 9 sílabas gramaticais. O que interessa pra gente não é mais isso aqui. O que interessa é isso aqui, que são as chamadas sílabas poéticas. O que é isso? Quando você vai separando, percebam que uma palavra, tá? Que nem aqui, ó, termina com vogal O e tá vendo que começa com outra vogal? Então, quando você termina uma palavra com uma vogal, começa outra com vogal, a gente fala junto. Você não fala quando esmalha, você fala quando esmalha. Você não fala junto? Então, na sílaba poética, você vai acabar juntando, tá? Então, aqui, ó, a sílaba poética vai ficar quando isso aqui vai ficar junto, tá? Ó, esse aqui, então a gente vai contar como se fosse uma sílaba só, tá bom? Então, vou até apagar. Então, isso aqui a gente conta como se fosse uma só. Aqui, mesma coisa, ó, esmalha, não terminou com A? Aqui não começou com E? Vogal com vogal, a gente vai juntar, é como se fosse uma só, tá? Então, qual que é a primeira regra?
terminou com uma vogal a palavra. Aí tem que ser palavras diferentes, tá? Igual quando é uma palavra, esmalha é outra. Então, se aqui terminou com uma vogal e aqui começa com uma vogal, o que você faz? Você junta. Só que para juntar não pode ser a sílaba forte, igual aqui, ó, na palavra quando. Qual é a sílaba mais forte? O quão. Por isso você pode juntar o do. Aqui, por que você vai juntar com esse is? Porque o is não é mais forte, tá? Vamos imaginar que esse aqui fosse o mais forte e a gente não iria juntar. Que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, amor, serei atento. Então, nós temos 3 palavras. Amor, serei atento. Aí você pensa assim, aqui terminou com i, aqui começou com a, eu vou juntar? Não. Qual é a sílaba forte de serei? Serei. É o rei, tá? Então, por esse ser mais forte, não vai juntar com o outro. Se o C fosse o mais forte, esse aqui seria mais fraco. No atento, qual é a sílaba mais forte? O tem. Então, fraco junta com fraco, tá? Lembra assim, fraco junta com fraco, tá? Igual aqui, ó. O do é fraco, juntou com o is, que é fraco. Aqui, Lia é fraco, juntou com en, que é fraco. Aqui eu não junto, porque forte não junta com fraco, tá? É fraco com fraco, fraco com fraco. Então, vogal fraca com vogal fraca. Vogal fraca com vogal fraca, tá? Então, essa é a regra, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas gramaticais. Aqui não. 1, 2, porque aqui eu junto. 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aí vocês vão falar assim, mas por que tem esse risquinho? Porque não basta somente fazer isso. Aí da última palavra, qual que é a última palavra do verso? Enlouqueceu. Qual é a sílaba mais forte de enlouqueceu? Enlouqueceu é o seu. Então, você conta até a sílaba mais forte. Isso é extremamente importante, tá, gente? Não basta só juntar vogal fraca com vogal fraca. Você tem que marcar a sílaba mais forte, tá? Você tem que marcar a última sílaba tônica do verso. Então, você vai contar a quantidade de versos até aquela sílaba tônica. Olha o de cima. Aqui não junta. Senhora, aqui não junto porque não é vogal com vogal, tá? Aqui também não junto, parta então, também não junto, aqui também não junto. Aí não terminou com tristes, tá? Eu não juntei nada porque não tem nenhuma vogal pra juntar com outra vogal, tá bom? Aí a última palavra do verso é tristes. Qual é a sílaba mais forte do tristes? Tristes, é o tris. Então, a gente vai contar esse verso até aqui. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse último aqui você vai riscar. Ele não vai fazer parte mais da tua sílaba poética, tá? Isso aqui é chamado de escansão. Então, da tua escansão, ou seja, da tua separação dos versos em sílabas poéticas, esse aqui não vai fazer parte, porque ele não é a sílaba forte, tá? Não é a sílaba tônica. Você vai contar o verso até a sílaba tônica. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 sílabas poéticas, tá? Aqui tinha 8 gramaticais, mas poéticas são 7, tá? Mesma coisa aqui, ó. A gente contou da esmalha, deu 7 sílabas poéticas. Aqui tinha dado 9 sílabas gramaticais, mais 7 sílabas poéticas, tá bom? Ó, pessoal, então vamos lá, tá? Só pra continuar. Então, quando eu falar pra vocês escansão, é você dividir os versos em sílabas, tá? Não é dividir só as palavras, é dividir o verso inteiro. Então, você vai pegar aquele verso inteiro e você vai dividi-lo em sílabas, tá? Como você faz? Você começa a dividir as palavras, tá? Então, aqui, igual, minha terra tem palmeiras. Começa a dividir as palavras. Qual que é a primeira palavra? Minha, divide minha. Qual é a segunda? Terra, divide terra. Tem, tá? Não tem como dividir. E palmeiras você divide. Palmeiras. Então, você começa a sua escansão, tá? Então, quando pedir escansão, é fazer isso daqui. Mas aí não são as sílabas gramaticais, tá? A gente começa a fazer pelas sílabas gramaticais e aí a gente vai juntando. Então, aqui, você começa a dividir as palavras, tá? Normal. Aí, você vai juntar. Se uma palavra termina com uma vogal, a outra palavra começa com outra vogal, se forem vogais fracas, você vai juntar,
tá? E aí você vai contar o teu verso, tá? Então a contagem termina na sílaba mais forte. Então você vai contar até a sílaba mais forte, igual aqui, ó. Minha terra tem palmeira. Então, minha terra tem palmeira. Se você contar, dá 8, tá? Aqui a gente vai juntar alguma coisa? Não, ó. Não é vogal com vogal, não é vogal com vogal, não é vogal com vogal. E aqui já é... Então, o que você faz? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque palmeiras, a sílaba mais forte é o MEI. Então, o Horácio que você faz, você risca, você ignora, tá? Então, isso daqui vocês não podem se esquecer. Quando falar em escansão, você tem que dividir, tá? As sílabas e marcar a sílaba mais forte, tá? Não basta somente dividir. Você tem que dividir, juntar o que precisa e marcar até aqui, tá? A última não nos interessa, tá? Aqui, onde canta o sabiá. Então, fica, como separa onde? Onde canta o sabiá. Pronto, nós separamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas gramaticais. Não é isso que me interessa. Eu quero saber de sílabas poéticas, de escansão. Então, vamos lá. Onde? Aqui não terminou com vogal, mas aqui não começou, tá? Aí, canta. Aqui terminou com vogal A. Aqui começou com vogal O. Posso juntar? Eu posso. Vogal com vogal eu junto. Até porque a sílaba mais forte de canta é o can, tá? Então, esse A aqui é o mais fraco. Então, você junta o A com o, tá? E aí, sabiá. Aqui não tem como você juntar, porque não tem mais, tá? Então, o que você faz? Você vai contar agora. 1, 2, 3, 4, porque aqui a gente juntou, tá? Então, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, porque sabiá, a sílaba mais forte é o A, 7, tá? Aí, outro verso. As aves que aqui gorjeiam. Então, vamos lá separando. As aves que aqui gorjeiam. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, tem 9 sílabas gramaticais. Não é isso que eu quero. Eu pedi... escansão, sílabas poéticas. Então, a gente junta as, a, vez, aqui não junta, né? Porque consoante com consoante. O que? Esse E junta com esse A, vai juntar, tá? Porque da palavra aqui, o mais forte é o que, não é o A. Então, o que eu faço? Eu junto vogal com vogal, tá? Gorjeiam. Qual é a sílaba mais forte de gorjeiam? O G. Então, o que eu faço com o an? Eu risco. Então, contando. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou juntar. Então, eu conto como se fosse uma só. 4, 5, 6, 7. Conto até. Tem que marcar, tá, gente? Não pode esquecer de marcar a sílaba mais forte, tá? Não pode esquecer de marcar, tá? Marca a última e corta aqui não importa mais. Então, contando dá 7, tá? E esse último verso, ó, não gorjeiam como lá. Aqui eu não vou juntar nada, tá? Porque não precisa juntar, tá? Não tem como juntar. E a gente conta até a sílaba mais forte. Como a sílaba mais forte é o lá é uma palavra, uma monossílaba tônica, tá? Ela é forte, então a gente conta até ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, também tem 7. Então, se vocês observarem, esses 4 versos possuem 7 sílabas gramaticais. Então, eles são versos metrificados, tá bom?